Se você está tratando a Supercopa como um jogo qualquer, já começa errando aqui, porque o que vai acontecer amanhã pode mudar completamente o rumo da temporada do Corinthians. E muita gente ainda não percebeu isso. Não é só um título, não é só uma taça, é um divisor de águas emocional, esportivo e simbólico que pode transformar esse elenco de vez ou jogar uma sombra de dúvida logo no início do ano. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o gostei agora, porque aqui a conversa é direta, sem pano quente e com tudo o que realmente importa para o corintiano que vive o clube 24 horas por dia. Existe uma narrativa perigosa ganhando força entre parte da torcida, a de que se perder está tudo bem, que é só uma Supercopa, que não vale tanto assim. Esse tipo de pensamento é exatamente o que o rival quer ouvir. Final não se joga, final se vence. Mesmo que fosse um torneio de bolinha de gude contra o melhor time do país, o Corinthians entra pra ganhar. Não existe outra leitura possível quando se veste essa camisa. E ao mesmo tempo, é justamente isso que torna esse jogo tão poderoso. O Corinthians tem muito mais a ganhar do que a perder. Se perder, vai ter zoação, vai ser chato por alguns dias. Mas a temporada segue. Agora, se ganhar, a confiança que isso injeta no elenco é absurda. É combustível puro. É aquele tipo de vitória que muda o olhar interno, muda o respeito externo e muda o clima do vestiário. Imagina começar o ano batendo o time mais badalado do país, levantando faixa de campeão, calando narrativa, mudando manchete e ainda colocando pressão no mercado. Não é exagero dizer que um título agora pode destravar muita coisa. Até aquela conversa que ronda os bastidores sobre reforços mais pesados começa a ganhar outro tom quando o time mostra força em decisão grande. E não cai nessa de que é impossível. Não é. Esse jogo está longe de ser esse bicho papão que alguns pintam. Primeiro porque o Dorival sabe jogar final. Ele entende o tempo do mata-mata, sabe fechar espaços, sabe escolher onde machucar o adversário. Segundo porque, quando esse Corinthians compete de verdade, ele compete com qualquer um, não tem essa. E tem mais. O rival vem de tropeço recente, perdeu o clássico, mostrou fragilidades e não vive esse momento todo poderoso que tentam vender. Enquanto isso, o Corinthians vem construindo algo sólido, competitivo e com margem clara de crescimento. Agora, falando de campo, tem pelo menos uma mudança que para mim é inegociável. A saída do Carrijo para a entrada do André é vigor físico, é marcação, é intensidade. Em final, isso não é detalhe, é sobrevivência. O André hoje entrega mais para esse tipo de jogo. Ponto final. Existe também a possibilidade de mudança mais à frente, com Matheus Pereira entrando e o Bidon assumindo a função de armador central. E aqui entra um ponto importante, o Bidon vem crescendo muito nessa função, dá dinâmica, pisa na área, ajuda na construção e não se esconde. Para esse jogo específico, esse meio-campo mais móvel pode ser decisivo, e se você ainda está inseguro, presta atenção nisso aqui. Existe uma chance real do rival entrar com reservas ou time misto, priorizando outro campeonato. Se isso se confirmar, a balança começa a pender ainda mais. Final não perdoa erro de postura. Quem entra mais ligado leva vantagem, mas essa decisão não vai ser só dentro de campo. Fora dele, fiel, a coisa promete ser histórica. Brasília vai virar um campo de batalha de arquibancada. Estádio neutro, meio a meio, cenário perfeito para acabar com essa discussão eterna de quem faz mais festa. Enquanto eles se gabam em rede social, a realidade é outra. Já foram confirmados mais de 180 ônibus de corintianos rumo a Brasília. Só uma organizada mandou mais de 70. Do outro lado, tem rifa, tem sorteio, tem vaquinha. A diferença de mobilização é gritante. E aí eu te pergunto, se a arquibancada empurrar, se o time sentir esse ambiente e se encaixar no jogo, você acha mesmo que isso não transborda para o campo? Porque quando Corinthians e torcida se encontram em decisão, irmão, o jogo muda de nível. E segura isso, porque na próxima parte eu vou falar de uma situação estranha nos bastidores que está deixando a diretoria de mãos atadas, de negociações travadas, de vendas que não aconteceram e de como isso tudo se conecta diretamente com essa final. Se prepara! Agora segura essa informação, porque enquanto todo mundo está focado na final, existe uma situação nos bastidores do Corinthians, que é uma das mais estranhas dos últimos anos e quase ninguém está ligando os pontos do jeito certo. Parece detalhe, mas pode virar um problema grande se não for bem conduzido. A novela envolvendo o Martínez e o passaporte dele já passou de qualquer lógica. O prazo dado pela diretoria para o retorno ao Brasil estourou mais uma vez e o jogador segue fora, sem documento em mãos.
mãos e sem previsão clara de quando isso vai se resolver. E aí começa o barulho. Parte da torcida já começa a desconfiar, a cobrar punição, a falar em descompromisso. Só que a história real é bem diferente do que estão pintando. Não é vontade do jogador, não é corpo mole, não é passeio. A situação do país onde ele está vivendo torna qualquer serviço público imprevisível. E para piorar, ele não podia sequer dar entrada no novo passaporte antes, porque o documento antigo não tinha mais espaço para registro. A solicitação só pôde ser feita no dia 13 de janeiro. Antes disso, simplesmente não existia opção. Quando a diretoria entendeu isso, a postura mudou. Ao invés de dobrar a aposta em punição, o clube recuou, reavaliou e passou a colaborar. Mandou cronograma de treinos, orientações físicas e acompanhamento à distância. Não porque está passando a mão na cabeça, mas porque percebeu que não existe má fé ali. E isso é importante de dizer, o Corinthians hoje está de mãos atadas. Não pode punir um jogador que não tem culpa direta. E também não pode acelerar um processo burocrático fora do país. O que resta é esperar e torcer para que esse problema se resolva o quanto antes. Enquanto isso, outro ponto começa a pesar. A diretoria contava com vendas neste começo de ano. Contava mesmo. A ideia era fazer caixa, aliviar pressão e ganhar fôlego para o restante da temporada, só que a realidade bateu diferente, não houve venda relevante, o que teve foi rescisão, empréstimo e retorno de jogador, proposta recusada, expectativa frustrada. A tentativa do clube turco pelo Yuri não avançou, o Toca voltou, e aquela projeção otimista do início do ano foi ficando cada vez mais distante. Para você ter noção, no ano passado, o Corinthians esperava faturar algo próximo de 190 milhões de reais em vendas. No fim das contas, entrou menos da metade disso, e esse buraco ainda está sendo sentido agora. Para este ano, o planejamento já foi ajustado para baixo, algo em torno de 150 milhões de reais. Mesmo assim, a conta não fecha sem uma grande negociação, e é aqui que entra a estratégia fria e dura que a diretoria já começa a desenhar. Vai ter que vender. Não é desejo, é necessidade. A discussão agora não é se vende, mas quem vende e quando vende. Melhor perder um ou dois nomes grandes do que desmontar o elenco inteiro depois. E 3 jogadores aparecem hoje como as principais apostas para esse caixa. O Bidon é o primeiro. Se mantiver a regularidade que vem mostrando desde o fim do ano passado, o potencial de venda é altíssimo. Gente dentro do clube já fala em valores que podem entrar para a história. O André Luiz é outro nome forte, começou a temporada muito bem, tem perfil físico valorizado na Europa e encaixa perfeitamente no que clubes de fora procuram hoje. E claro, o Yuri Alberto, mesmo com a divisão de porcentagens, segue sendo um centroavante valorizado, com números, idade e posição que o mercado paga caro. Centroavante bom, sempre tem procura, percebe o tamanho da pressão. Enquanto o time decide um título em campo, fora dele existe uma engrenagem financeira que depende diretamente do desempenho, da visibilidade e da confiança que esse elenco vai transmitir. E aí a Supercopa volta a ganhar um peso absurdo. Um título agora valoriza elenco, fortalece narrativa e melhora a posição de negociação. Perder não quebra tudo, mas ganhar acelera processos que hoje estão travados. E no meio desse cenário todo, uma contratação surgiu do nada e pegou muita gente de surpresa. Um atacante jovem, vindo por empréstimo, sem novela pública, sem vazamento prévio. A notícia caiu de repente e já está confirmada. Mas calma, na próxima parte eu vou te explicar quem é esse jogador, por que ele chega, o que ele pode entregar de verdade e por que essa movimentação tem mais camadas do que parece à primeira vista. Agora presta atenção, porque essa contratação que apareceu do nada não é só mais um nome para compor elenco, ela revela muito sobre o momento do Corinthians, sobre o tipo de aposta que a diretoria está disposta a fazer e principalmente sobre o que o Dorival está planejando para o restante da temporada. Depois da chegada do Caio César, quando todo mundo achava que o clube ia segurar a mão, surge a confirmação do atacante Kaique, vindo por empréstimo até o final da temporada, sem novela, sem especulação longa, sem aquela enxurrada de informação desencontrada, simplesmente apareceu e foi confirmada. Isso por si só já diz muita coisa. Quando uma negociação acontece nesse silêncio todo, normalmente é porque ela já vinha sendo costurada há algum tempo, esperando apenas o encaixe certo, e esse encaixe passa diretamente pelo estilo de jogo que o Dorival quer implementar. O Kaique é um jogador jovem, canhoto, que atua pelos lados do ataque e pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Não chega como
como titular absoluto, mas chega como alternativa real. E em um calendário pesado como o brasileiro, alternativa não é luxo, é necessidade. Os números dele na última temporada ajudam a entender o perfil. Foram 7 assistências e 2 gols em pouco mais de 40 partidas. Não é um artilheiro clássico, é um jogador de construção, de apoio, de quebra de linha, alguém que ajuda a fazer o jogo andar. E quando você olha a trajetória dele, dá para entender por que o clube ainda enxerga margem de crescimento. Revelado muito cedo, foi para a Europa, jovem demais, rodou por clubes diferentes, sofreu uma lesão séria no joelho em 2023 e depois voltou ao Brasil. Muita gente nesse cenário se perde, alguns demoram mais para maturar. O Corinthians aposta justamente nisso, na recuperação, no ambiente, na confiança. E por ser um empréstimo, o risco é controlado, salário dentro da realidade, sem compromisso de compra imediata e com possibilidade de devolução se não render. Agora vem a pergunta que muita gente está fazendo: por que contratar alguém com perfil parecido com o Caio César? A resposta é simples: porque o Corinthians hoje precisa de opções, precisa de elenco, precisa sobreviver a um calendário que não perdoa e, mais do que isso, precisa proteger ativos. Quando você tem jogadores jovens que podem ser vendidos no meio do ano, você precisa ter reposição pronta, ou pelo menos alguém que segure a bronca sem derrubar o nível coletivo. Essa contratação conversa diretamente com o planejamento financeiro que eu falei antes. Não é só futebol, é estratégia. Enquanto isso, a Supercopa segue como pano de fundo de tudo isso. Porque um título agora muda a percepção externa. Jogador que chega num time campeão chega com outro peso. Jogador que está num time campeão se valoriza. Clube campeão negocia melhor. E tem mais um detalhe que pouca gente está falando. Esse jogo em Brasília vai ser um teste psicológico enorme. Não só para os jogadores, mas para a diretoria também. A reação da torcida, o ambiente, a resposta do elenco em um palco neutro vão dizer muito sobre o que esperar do restante do ano. Se o Corinthians entra desligado, aceita o jogo e sai derrotado sem competir, a leitura muda. Agora, se entra ligado, briga até o fim e vence, o efeito é dominó. Confiança puxa desempenho, desempenho puxa resultado, resultado puxa dinheiro, e a arquibancada vai ser parte central disso tudo. Já ficou claro que o Corinthians vai dominar o ambiente, ônibus saindo de todo canto, mobilização absurda, energia de decisão. Não é discurso, é realidade. E quando a torcida empurra, o campo sente. Quem é corintiano sabe, já viu esse filme antes. Agora junta tudo isso. Final valendo título, bastidores pressionados, planejamento financeiro em jogo, novas peças chegando, jogadores sendo observados pelo mercado, torcida mobilizada como poucas vezes. Essa Supercopa não é só um jogo, é um ponto de inflexão. E na próxima parte eu vou amarrar tudo isso. Vou falar do que realmente está em jogo, do cenário pós-final independente do resultado e do que o Corinthians precisa fazer para sair maior desse momento. Agora chegamos no ponto central de tudo isso, porque depois que o juiz apitar o fim da Supercopa, nada vai continuar exatamente como está hoje no Corinthians. Independente do resultado, alguma coisa muda. A diferença é o tamanho e a velocidade dessa mudança. Se o Corinthians perder, o impacto é controlável. Vai ter zoação, vai ter cobrança, vai ter aquele clima chato por alguns dias, mas o planejamento segue, o Dorival continua com respaldo, o elenco não se desfaz de imediato e a temporada ainda tem muito chão. O problema não é perder, o problema seria perder sem competir, sem entrega, sem alma. Isso sim deixaria marcas. Agora, se o Corinthians for campeão, aí o cenário vira do avesso. Um título em cima do principal rival nacional muda o discurso interno, muda o olhar da imprensa e muda a postura do mercado. Jogador passa a acreditar mais, torcedor passa a confiar mais e a diretoria ganha tempo e força para tomar decisões com menos pressão. E esse é o ponto mais importante. O Corinthians hoje não precisa só de dinheiro, precisa de estabilidade emocional e institucional. Precisa parar de apagar incêndio o tempo todo e começar a construir com um mínimo de tranquilidade. Um título agora não resolve tudo, mas cria um escudo. A confiança que entra no vestiário depois de uma conquista desse tamanho não se mede em estatística. É coisa de postura, de olhar, de detalhe em dividida. Jogador que ganha final aprende a ganhar. E isso reflete no resto da temporada. Por isso, esse discurso de que tanto faz ganhar ou perder não se sustenta. Faz diferença sim. E muita.
principalmente para um elenco que está sendo observado, avaliado e projetado para possíveis vendas no meio do ano. Um Bidon campeão vale mais, um André Luiz campeão vale mais, um Yuri Alberto campeão muda completamente de patamar na mesa de negociação. Futebol é percepção, e percepção se constrói em jogo grande. E aí entra a torcida mais uma vez, porque o que vai acontecer em Brasília não é só apoio, é demonstração de força. Estádio neutro, 50 para cada lado, cenário perfeito para mostrar quem empurra mais, quem canta mais e quem faz o adversário sentir. Enquanto um lado tenta provar grandeza no discurso, o outro chega com presença física, com ônibus, com gente, com voz. Isso pesa, sempre pesou, e se o time corresponder a esse empurrão, o efeito em campo pode ser devastador para o adversário. Final é detalhe, um erro, um vacilo, um momento de pressão, e o Corinthians sabe explorar isso como poucos. Depois do jogo, a vida segue. O Martínez vai voltar em algum momento. As vendas vão ser discutidas com mais clareza. As contratações pontuais vão continuar aparecendo. O planejamento para o meio do ano vai ganhar forma. Mas a forma como tudo isso vai acontecer depende muito do que esse grupo mostrar agora. Esse jogo é um espelho. Vai refletir maturidade, competitividade e ambição. E é por isso que essa Supercopa não é só uma taça a mais. É um teste de caráter, de elenco, de projeto. Então, fiel, independentemente de qualquer coisa, uma certeza existe. O Corinthians entra em campo amanhã para disputar mais do que um título. Entra para mostrar quem é, onde quer chegar e o que pode ser nesta temporada. Agora eu quero saber de você. Acredita nesse título ou acha que não muda tanto assim? Comenta aí embaixo, deixa sua opinião, fortalece o debate. E antes de sair, não esquece de deixar a curtida e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais corintianos. Amanhã é decisão. Amanhã é Corinthians. Vai Corinthians!